Olá a todos. Vou continuar com as aulas sobre o TP3 e acho que as primeiras duas já devem ter assistido e o TP3 esteja a andar a um bom ritmo. Ao longo da semana passada tentei esperar pelas dúvidas que vocês tinham e não vi grandes dificuldades. No Classroom eu notei apenas que o Sebastião colocou uma questão relacionada com a pergunta 2.3 que ainda não tinha tido a oportunidade de esclarecê-la em vídeo. Então, a pergunta da Vânia já está ultrapassada. A Carmenia Matola respondeu. Então, o que eu vou fazer agora é ir direto para esclarecer as questões relacionadas com a Covid-19 e a economia. Vai ser um vídeo curto porque penso que não há muitas questões assim relevantes, além daquelas que já discutimos informalmente na última conversa Zoom e também daquilo que está explicado nos primeiros dois vídeos. Então, aqui no TP3, a primeira pergunta é esta, que está relacionada com a dúvida de Sebastião. Vou esclarecer a pergunta e ao mesmo tempo responder ao Sebastião aqui. Então, eu vou ler. Diz assim: recorrendo aos modelos de crescimento econômico de Harrod, discuta como os efeitos da Covid-19 se podem refletir no crescimento e desenvolvimento econômico dos seus dois países. Considera o teste empírico ao modelo de Harrod apresentado por Bellon em 2008 e, particularmente, como são afetadas as variáveis poupança, investimento e relação marginal capital-produto no modelo. Esta pergunta tem duas componentes. Por um lado, uma analítica e, por outro lado, uma componente empírica. Mas eu acho que se vocês se focarem principalmente na relação entre as variáveis, poderão se dar bem. E depois, a questão analítica é só uma questão de ir buscar os dados para provar ou discutir, não é? A vossa visão baseada na teoria. Por quê? Porque, primeiro, vamos lá, o modelo de crescimento de Harrod tem basicamente três variáveis: poupança, investimento e crescimento econômico. E depois o investimento está refletido na variável relação marginal capital-produto, que é também investimento, mas também está relacionado com a produtividade. Então, podem pensar nessas três variáveis principais: investimento, poupança e crescimento econômico, e depois ver a questão da produtividade como uma questão adicional e que pode ajudar a responder a esta pergunta. Qual é o objetivo? É que no contexto da Covid-19 vocês reflitam qual é a utilidade da poupança, não é? Imagina, Moçambique agora pediu 700 milhões aos doadores, que vai ser poupança dos outros países, não vai ser dinheiro ou poupança de Moçambique. Se Moçambique tivesse poupança, será que lidaria melhor com a situação da Covid-19? Por que nós, por exemplo, não conseguimos comprar ventiladores? Se for que surja uma vacina, quem nós pensamos que vai conseguir a vacina primeiro? Quem tem poupança ou quem não tem? Então,
é basicamente esse tipo de perguntas e outras que vocês podem refletir. O impacto da Covid-19 na economia vai se fazer refletir, por um lado, através do investimento. Então, como é que o investimento vai ser afetado? Essa pergunta vocês devem refletir sobre ela, porque, por exemplo, temos Moçambique, um país que importa quase tudo que a gente precisa para sobreviver, desde as máscaras, desde os investimentos nos grandes projetos em Cabo Delgado, até o petróleo que exportamos para reimportar. Então, que são basicamente matérias-primas para a produção. Então, como é que o investimento vai ser afetado? Numa lógica daquilo que é a economia de cada um dos países que vocês têm. E vocês é que têm os dados e podem ver mais ou menos como é que estas duas variáveis, poupança e investimento, podem estar afetadas. Podem, por exemplo, analisar qual é a diferença entre o investimento e a poupança. A poupança do país é superior ao investimento ou é inferior? O que é que significa, por exemplo, o fato do investimento ser maior que a poupança? No caso de Moçambique, um país sem poupança, vocês já devem ter uma ideia. A poupança é menor, a poupança doméstica é menor que o investimento. Então, quer dizer que a maior parte do investimento que é realizado em Moçambique vem de fora. Então, o que é que vai acontecer em Moçambique num contexto da Covid-19 e da crise econômica que pode emergir logo depois da Covid ou que está a se verificar durante este tempo? E qual é a relação entre os impactos da Covid-19 e a relação marginal capital-produto? Eu sugiro que vejam a relação marginal capital-produto numa perspectiva de produtividade, não é? A quanto é que se gera por cada unidade de capital investida. Então, sugiro que vejam a coisa nesta lógica. Então, para poderem refletir nas variáveis. E pronto, agora, indo à resposta para a pergunta do Sebastião, quais são as variáveis que vocês podem usar para analisar esta informação do ponto de vista de informação, não é? O WDI tem duas variáveis. A primeira é esta, que é Gross Domestic Savings, e a outra é Gross Capital Formation. Esta aqui é a formação bruta de capital e esta aqui é poupança doméstica do país. Então, essas são as variáveis. Aqui, para completar o investimento do INE, faltaria a variação de existência, de acordo com a fórmula de cálculo que se usa em textos de macroeconomia, e também o INE às vezes usa essa fórmula, mas para uma questão de analítica, para a relação entre a economia e a Covid-19, a formação bruta de capital fixo é muito mais elucidativa do que a variação de existência. Então, eu penso que aqui podem encontrar os dados. Por exemplo, vamos lá ver Moçambique. Moçambique tem o quê? Tem uma poupança de cerca... Não, alguma coisa não está bem. Poupança doméstica moçambicana. Vamos lá ver. Está aqui. 5%. Não. Sim, 0,54%, porque estes dados já estão em percentagem. Em percentagem do PIB. Então, a poupança em Moçambique no ano 2016 foi de 0,54% do PIB. E depois disso, em 2017 foi de 5%. Mas vocês poderão ver
que o investimento ronda os 30 e tal por cento daqui. Então, ao passo que a poupança em 2017 rondava os 5%, o investimento está aqui, está com 39% do PIB. O que é que isto significa? Temos a Covid-19. Será que este investimento ainda vai chegar a Moçambique? Só para vos dar um exemplo, a ExxonMobil decidiu há pouco tempo, não é, que vai adiar a decisão tinha anunciado há pouco tempo que vai adiar a decisão de investimento no projeto de petróleo e gás. Então, qual é o significado disto? Então, esses dados aqui já vos permitem ter uma ideia. Esse é o objetivo do raciocínio que vocês vão fazer no TP3, que é refletir sobre o impacto da pandemia num contexto econômico em que ou tem a poupança menor que um investimento, ou tem um investimento menor que a poupança, e qual é a implicação disso para a economia, para a produtividade, dentro da lógica do modelo teórico de Harrod. E por isso eu aconselho que primeiro leiam sobre o modelo para poderem apresentar as vossas ideias. Pronto, já está respondida a questão do Sebastião. Já sabe onde obter dados e como fazer a análise. Agora, não são obrigados a apresentar a trajetória da variável poupança num gráfico específico. Podem resumir os dados numa tabela naqueles anos que vocês acharam que são relevantes para fundamentar o vosso argumento, ou podem fazer referências aos dados. Eu ainda não vi nenhum dos vossos drafts e acho que seria bom poder ver para sugerir como podem melhorar o TP3 antes da submissão. Passando agora para a questão 2. Com base nas variáveis PIB em volume e PIB per capita no último ano da série de dados na Penwell Table, estime o valor das duas variáveis em 2020 usando o crescimento médio, usando taxa de crescimento médio observada nos últimos 5 anos da sua série de dados. B. O custo de confinamento total de cada país em 2020 durante os seguintes períodos: 21 e 30 dias. Então, isto eu acho que está claro. Os dados que usaram no TP1 do PIB podem ser usados nos últimos 5 anos da série para obter a média de crescimento do país. Depois, o que vão fazer é pegar na média de crescimento do país e projetar o PIB do último ano da série que vocês têm para 2020. Não sei se vai ser 2017 ou vai ser 2018 ou 2016. Vocês é que têm os dados em cada país e podem fazer a extrapolação para 2020. Imagine que o vosso último ano é 2017. Então vão fazer o que? Vão usar a taxa exponencial com um expoente ou de 2 ou 3 para 2020. Nesse caso, se é de 2020 para 2017, são 3 anos. Então o vosso expoente vai ser 3 se o último ano da série for 2017. Então isso vai ser feito para o PIB em volume
e vai ser feito para o PIB per capita. E vai ser feito também nos dias 1, 21 e 31. Ou seja, o dia de referência é 1, depois multiplicam por 21 e depois multiplicam por 30 para terem em cada um dos dias. A minha sugestão é que façam a seguinte divisão. O PIB por 365 dias. O PIB per capita por 365 dias. Isto aqui é muito mais elucidativo do que fazer a divisão por 12, não é? Ou por 30, porque isso pode criar confusão. Por quê? Porque se fizerem a divisão por 30, há meses que não têm 30 dias. Então a divisão pode sair um pouco penalizada, ou com valor menor ou um valor maior do que se fizerem por 365 dias, que é o standard, né? E pronto. Agora, em relação à terceira questão, quanto tempo leva o país mais rico para produzir o equivalente ao PIB do país mais pobre num ano? Essa pergunta acho que já responderam no outro TP. É só pegar a forma como responderam no TP2, depois da correção, se estiverem enganados na resolução, e calcular. Sobre a submissão, eu recebi um e-mail, um minuto só. Vamos lá ver se eu consigo chamar esse e-mail. Continuando, eu recebi este e-mail aqui, que diz: estimados docentes, na sequência da realização do Conselho de Diretores extraordinário no dia 28 de maio, foram tomadas as seguintes decisões. Cada unidade curricular deve indicar quanto tempo o docente necessita para concluir o seu plano analítico. O controle do processo de ensino-aprendizagem, incluindo assiduidade, deve ser exclusivamente feito pelos chefes de departamento. Pronto, eu não vou discutir essa coisa, mas aqui o ponto é esta primeira parte aqui, sobre o cumprimento do plano analítico. Eu não sei em que ponto vocês estão em relação às outras disciplinas, e ainda não conversei com o professor Antônio Francisco sobre isto, mas a minha opinião é a seguinte: se acharem que precisam de algum tempo para concluírem o TP3 e fazerem bem, podem aproveitar o fato de a gente ter que informar a direção quanto tempo precisa para completar o plano analítico, para poderem fazer bem o TP3. Por quê? Porque eu não estou a ver qual é a intenção da faculdade. Primeiro, porque nós agora estamos proibidos de vos avaliar com um peso acima de 20%. E segundo, não sei qual é o objetivo da direção quando quer saber quanto tempo vocês ainda precisam para completar o plano analítico. Em termos de disciplina de economia e desenvolvimento, eu penso que já demos o essencial para podermos fechar o semestre, mas fica a questão de avaliação. E para quando as avaliações vão ser marcadas, nós não sabemos. Então vai depender da dinâmica das outras disciplinas para poderem ter um desfecho sobre a utilidade das diferentes atividades que fizeram ao longo da disciplina. Então, eu vou pedir
que pensem sobre isto, não é? E desde já eu gostaria de ver no Classroom algum alguém de vocês já submeter e dizer, olhem, eu já fiz o TP3 ou fiz até aqui o TP3 e gostaria de ter comentários, porque aqui pode criar-se campo para podermos discutir os ficheiros em Word ainda agora, para poderem melhorar outras coisas se for necessário. Então, termino esta aula por aqui. Bom TP3 e boa quarentena. E pronto, qualquer coisa, comentem no Classroom, não comentem no YouTube, porque o YouTube não é uma plataforma para discutir questões da economia de desenvolvimento, é simplesmente para partilhar essas videoaulas e o resto vamos discutir no fórum próprio, que é o Classroom. Então, obrigado.